houve um ataque terrorista da Al-Qaeda a 2 torres, né, a 2 prédios americanos, e os 2 prédios vieram abaixo. Tivemos aí algumas dezenas de milhares de mortos nesse terrível ataque. Boa noite, caro Ítalo. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos que nos estão ouvindo aí no Boletim da Noite do Terça Livre. E para mim é mais uma vez uma alegria estar aqui consigo e comentando os fatos no caso concreto agora, os fatos que já ocorreram há 16 anos do 11 de setembro. Se você me permite assim uma recordação pessoal, que não é inteiramente pessoal, mas uma das minhas irmãs estava em Nova York, exatamente nesse dia, e ela tem uma coisa que é totalmente inédita por muita gente. Você sabe que o World Trade Center era um prédio que tinha muitas coisas, muitos escritórios, negócios, etc. E a pessoa tinha uma vista fantástica lá de cima para ver Nova York. E havia uma visita que comprava-se um bilhete de entrada. E ela tem os 2 bilhetes de entrada com 11 de setembro de 2001, porque ela estava indo para lá para visitar. Jesus Cristo. Exatamente. Ela tem esses convites aí. Que coisa. Como são os bilhetes de entrada. Os bilhetes, sim. Olha só. Quer dizer, providencial. Providencial, exatamente. As pessoas poderem apreender, sobretudo quem não se lembra daqueles momentos, para as pessoas poderem apreender a mudança psicológica do público, das pessoas que estão na rua, das pessoas que vão se dando conta, porque os ataques, vem um ataque, depois vem o segundo, depois vem o desmoronamento de um prédio, depois do outro. Bom, e também dos próprios bombeiros. E ao final desse documentário, há uma parte muito interessante em que eles fazem entrevistas com muita gente que viveu aquele acontecimento. Muitos, infelizmente, morreram, muitos dos bombeiros. Mas eles fazem entrevistas depois às pessoas que viveram aqueles momentos e, sobretudo, aqueles que estavam engajados em salvar vidas. E esses depoimentos também são extremamente interessantes do ponto de vista da psicologia. O que é que na psicologia do americano, o que é que na psicologia desses homens mudou? Bom, homens e mulheres e tudo. Bom, agora, eu tenho a impressão seguinte, que o 11 de setembro ficou como uma marca indelével, porque, evidentemente, o número de mortes foi impressionante, e isso é, evidentemente, o valor máximo que havia ali, são as pessoas que perderam a vida. Eu digo em certo sentido porque havia uma meta política naquele ataque que atingiu mais do que apenas a perda de vidas. Foi uma espécie de recado à civilização ocidental. Eles tomaram 2 prédios que eram símbolos do estilo de vida moderno, do estilo de vida contemporâneo. Eles tomaram esses 2 prédios, não 2 prédios quaisquer, mas 2 prédios que eram um símbolo disso, de uma certa riqueza e de uma prosperidade, de uma sociedade próspera em Nova York. Portanto, era atingir o coração do Ocidente. Infelizmente, aqueles prédios eram símbolo ao mesmo tempo do que o Ocidente tem razoável e ainda bom, com muitas coisas deformadas que já não são o ideal da civilização ocidental e cristã. Mas, nesse sentido, eles eram também simbólicos. Então, vê-se que o ataque às torres, ele teve uma dimensão psicopolítica. Era como que atingiu o coração do inimigo e de uma maneira inesperada, porque não era um ataque militar. Eram aviões civis que foram jogados contra prédios. Isso, não sei se dá para compreender que isso tem do ponto de vista da pessoa se sentir desarmada, tem um aspecto muito importante. Bom, eu não vou aqui falar das questões políticas envolvidas nisso mais diretamente, mas
desmontados pelas reservas democráticas dos Estados Unidos. Isso era fruto de muitas faltas de previdências que os democratas pela sua política multicultural queriam na futuro Estados Unidos. Essa política foi colocada à parte, propriamente, do ataque islâmico. Ora, eu escrevi um artigo há uma década dos ataques às gêmeas, e eu republiquei esse artigo de 2004 no meu Facebook, que estava no meu blog, que é uma análise que eu faço e depois eu cito um outro artigo sobre uma análise exatamente desses ataques. Há uma escritora, uma jornalista, uma mulher de esquerda, totalmente nesse sentido, totalmente insuspeita, que é a Oriana Fallaci. Ela é uma pessoa que cobriu muitos conflitos e a um certo momento ela teve um câncer e foi para os Estados Unidos para se tratar. Bom, e ela se chamava a si mesma uma laica sem tabus. Era a definição que ela dava dela mesma, uma laica sem tabus. A Oriana Fallaci escreve um livro porque ela estava numa parte de Nova York onde ela viu os atentados. Ela ficou impactadíssima com aquilo e disse: eu vou escrever um livro para acordar os europeus, porque esses europeus estão dormindo. Isso uma mulher de esquerda, e ela dizia: esses europeus não são homens, não querem ver, estão arranjando mil desculpas para tentar justificar isso aqui. Isto aqui é injustificável. E ela usa uma expressão, ela diz o seguinte: eu tento abrir os olhos de quem não quer ver, tento desentupir os ouvidos de quem não quer escutar e quero obrigar a pensar quem não quer pensar. Isso ela escreve no livro dela. E diz o seguinte: deem-se conta de uma coisa, essa gente quer nos fazer uma guerra que pode até não ser, por enquanto, uma guerra de ocupação. Mas o que eles querem acabar é o nosso modo de viver e de morrer. É o nosso modo de rezar, é o nosso modo de comer, é o nosso modo de nos divertirmos, é o nosso modo de nos entristecer, tudo. Eles querem acabar com o nosso sistema de vida. Ora, isso de uma pessoa que se autodenomina laica sem tabus é muito impressionante. É nesse sentido que eu digo que é uma pessoa insuspeita, porque ela percebeu muito bem todo o alcance desses ataques. Olha só, quer dizer, providencial. Providencial, exatamente. As pessoas poderem apreender, sobretudo quem não se lembra daqueles momentos, para as pessoas poderem apreender a mudança psicológica do público, das pessoas que estão na rua, das pessoas que vão se dando conta, porque os ataques, vem um ataque, depois vem o segundo, depois vem o desmoronamento de um prédio, depois do outro. Bom, e também dos próprios bombeiros. E ao final desse documentário, há uma parte muito interessante em que eles fazem entrevistas com muita gente que viveu aquele acontecimento. Muitos, infelizmente, morreram, muitos bombeiros. Mas eles fazem entrevistas depois às pessoas que viveram aqueles momentos e, sobretudo, aqueles que estavam engajados em salvar vidas e tudo. E esses depoimentos também são extremamente interessantes do ponto de vista da psicologia. O que é que na psicologia do americano, o que é que na psicologia desses homens mudou? Bom, homens e mulheres e tudo. Bom, agora, eu tenho a impressão seguinte, que o 11 de setembro ficou como uma marca indelével, porque, evidentemente, o número de mortes foi impressionante, e isso é, evidentemente, o valor máximo que havia ali, são as pessoas que perderam a vida. Eu digo em certo sentido porque havia uma meta política naquele ataque que atingiu mais do que apenas a perda de vidas. Foi uma espécie de recado
à civilização ocidental. Eles tomaram 2 prédios que eram símbolos do estilo de vida moderno, do estilo de vida contemporâneo. Eles tomaram esses 2 prédios, não 2 prédios quaisquer, mas 2 prédios que eram um símbolo disso, de uma certa riqueza e de uma prosperidade, de uma sociedade próspera em Nova York. Portanto, era atingir o coração do Ocidente. Infelizmente, aqueles prédios eram símbolo ao mesmo tempo do que o Ocidente tem razoável e ainda bom, com muitas coisas deformadas que já não são o ideal da civilização ocidental e cristã. Mas nesse sentido eles eram também simbólicos. Então vê-se que o ataque às torres ele teve uma dimensão psicopolítica. Houve um ataque terrorista da Al-Qaeda a 2 torres, né, a 2 prédios americanos, e os 2 prédios vieram abaixo. Tivemos aí algumas dezenas de milhares de mortos nesse terrível ataque. Boa noite, caro Ítalo. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos que nos estão ouvindo aí no Boletim da Noite do Terça Livre. E para mim é mais uma vez uma alegria estar aqui consigo e comentando os fatos no caso concreto agora, os fatos que já ocorreram há 16 anos do 11 de setembro. Se você me permite assim uma recordação pessoal, que não é inteiramente pessoal, mas uma das minhas irmãs estava em Nova York exatamente nesse dia, e ela tem uma coisa que é totalmente inédita por muita gente. Você sabe que o World Trade Center era um prédio que tinha muitas coisas, muitos escritórios, negócios, etc. E a pessoa tinha uma vista fantástica lá de cima para ver Nova York. E havia uma visita que comprava-se um bilhete de entrada. E ela tem os 2 bilhetes de entrada com 11 de setembro de 2001, porque ela estava indo para lá para visitar. Jesus Cristo. Exatamente. Ela tem esses convites aí. Que coisa. São os bilhetes de entrada. Os bilhetes, sim. Depois eu cito um outro artigo sobre uma análise exatamente desses ataques. Há uma escritora, uma jornalista, de esquerda, totalmente, nesse sentido, totalmente insuspeita, que é a Oriana Falange. Ela é uma pessoa que cobriu muitos conflitos e a um certo momento ela teve um câncer e foi para os Estados Unidos para se tratar. Bom, e ela se chamava assim mesmo uma laica sem tabus. Era a definição que ela dava dela mesma, uma laica sem tabus. A Oriana Falange escreve um livro porque ela estava numa parte de Nova York onde ela viu os atentados. Ela ficou impactadíssima com aquilo e disse: eu vou escrever um livro para acordar os europeus, porque esses europeus estão dormindo. Isso uma mulher de esquerda, e ela dizia: esses europeus não são homens, não querem ver, estão arranjando mil desculpas para tentar justificar isso aqui é injustificável. E ela usa uma expressão, ela diz o seguinte: eu tento abrir os olhos de quem eu quero ver, tento desentupir era como que atingir o coração do inimigo e de uma maneira inesperada, porque não era um ataque militar. Eram aviões civis que foram jogados contra prédios. Isso, não sei se dá para compreender que isso tem do ponto de vista da pessoa se sentir desarmada, tem um aspecto muito importante. Bom, eu não vou aqui falar das questões políticas envolvidas nisso mais diretamente, mas eu vou aqui tratar como os serviços de informação têm sido, em boa parte, desmontados